Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. A era digital está aí para facilitar a vida de todos e no judiciário não é diferente. As pessoas costumam reclamar da demora do andamento dos processos e, de fato, eles podem levar muito tempo, principalmente questões complexas que exigem muita análise e estudo por parte dos magistrados. E se a inteligência artificial desse uma forcinha? Essa já é uma realidade. E não só isso, dados em nuvem e sistemas de proteção aos dados que garantem cada vez mais segurança a todos os que usam o sistema judiciário, como os servidores e a população. E é sobre isso que vamos falar agora no Judicast, o podcast do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu sou Rafael Ferri. Eu sou a Tereza Klein e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem priorizando a segurança e a inovação digital. Diante disso, o TJRS lançou no dia 30 de novembro o programa Judiciário Digital. Ele se divide em 5 eixos: governança, nuvem, inteligência artificial, ciência de dados e segurança. O objetivo é sempre o mesmo: servir melhor a sociedade com mais rapidez e precisão. Conversamos com o diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça Gaúcho, Antônio Braz da Silva Neto, que nos deu uma visão geral sobre esses 5 eixos. O programa Judiciário Digital possui 5 eixos específicos para a área de tecnologia e inovação. O primeiro eixo deles é a segurança cibernética, um ponto muito importante em relação à segurança dos sistemas, que continua sendo um ponto específico, um eixo muito importante e relevante para a continuidade, para a garantia da segurança dos dados e pela continuidade dos sistemas, sempre trazendo o usuário como um ponto estratégico dessa estratégia de segurança. O segundo eixo é a ciência de dados, a gestão através de dados, uma gestão que se fala dirigida por dados, né? É uma tendência de mercado e que todas as grandes empresas estão utilizando, não é diferente, nas diversas iniciativas que já existem no Poder Judiciário Gaúcho, já como, por exemplo, o painel de gestão da unidade de primeiro grau, agora foi entregue o painel de gestão dos gabinetes de segundo grau também, e outros diversos projetos que trazem a área de ciência de dados como um ponto estratégico, especialmente nesse momento que estamos trabalhando no desenvolvimento, na confecção de uma política de governança de dados, que vai conversar também com as tecnologias de nuvem, que é mais um eixo importante para o Poder Judiciário, no momento que atualizamos o nosso parque computacional interno renovado, agora com diversas licitações, um grande investimento que foi feito, o que abre espaço e tranquilidade em termos de performance e estabilidade para o desenvolvimento de infraestrutura em nuvem, virtualizando cada vez mais e acelerando nessa tecnologia que traz muita flexibilidade e acelera também o processo de inovação. Por outro lado, já focado na inovação, as técnicas e as formas de inteligência artificial que são muito promissoras, principalmente a IA generativa, que está muito conhecida aí da população pelo ChatGPT, mas outras técnicas também relacionadas a reconhecimento de biometria, reconhecimento facial, automação de processos, estão ligadas no campo, vamos dizer assim, das técnicas de inteligência artificial. E o quinto e último eixo que orquestra tudo isso é a governança corporativa através do recente e também instalado, Comitê de Gestão de Inovação e Tecnologia, que junta, aproxima cada vez mais e junta as áreas de inovação com tecnologia, que é uma tendência muito nova na justiça e nas empresas também. Então, uma grande coordenação de todos os planos de ação de forma integrada, também trazendo sempre o usuário no centro e a capacitação, que são pontos fundamentais dessa construção, para o judiciário digital. Um dos pontos que mais chama a atenção é o uso da inteligência artificial. Antônio Braz destaca que ela pode auxiliar os magistrados organizando informações que agilizem a análise dos processos.
A inteligência artificial ela pode agilizar muitos processos e melhorar os julgamentos através das técnicas assim, de seleção de processos. Então são algumas das técnicas que já usávamos no que nós chamávamos de fase 1 da inteligência artificial, né, técnicas que extraem dados de documentos, fazem a seleção de processos e, traduzindo para a linguagem do EPROC, classificam esses processos, sugerem ao usuário os localizadores ou classificam em localizadores específicos. Então, as técnicas de inteligência artificial e também de automação, elas ajudam na agilidade de processamentos repetitivos e básicos. Já na área da melhoria dos julgamentos, do apoio ao magistrado, lembrando sempre que as tecnologias já estão sendo pensadas para o apoio à decisão e nunca para tomar a decisão automaticamente, é importante verificar aí as novas tecnologias que tem agora na área da IA generativa. Então a IA generativa ela é muito promissora, principalmente no resumo de processos e relatórios de sentenças. Então a IA generativa já há projetos, né, de inovação aberta, esse é um outro ponto importante, são projetos realizados com as Big Techs, com as grandes empresas da área de tecnologia, onde se utiliza das técnicas de nuvem e inteligência artificial para, por exemplo, fazer o relatório de processos, o que sabemos hoje que giram em torno de 130 mil sentenças por mês, e é uma forma de poder aprimorar, agilizar e oferecer ao magistrado um resumo, né? E essas inteligências artificiais elas fazem muito bem isso com a geração de linguagem natural. Então, uma grande ferramenta que pode sim contribuir muito com a jurisdição sem perder o fator humano, a decisão humana e o olhar humano que se deve ter sobre a tecnologia. O assessor da presidência do Tribunal de Justiça na área de inovação e tecnologia, Alçones Balestrin, dá alguns exemplos de aplicação da inteligência artificial para facilitar o andamento dos processos. Sem dúvida. E as ferramentas que estão sendo colocadas aí são muito práticas no sentido, por exemplo, né, de você pegar um processo e fazer uma análise, fazer um resumo das questões principais daquele processo, de você fazer uma tradução de uma fala, por exemplo, de uma videoconferência onde são escutadas as partes numa audiência, já fazer uma transcrição de forma imediata em termos de texto, né, dentro de um processo digital. Então, são ferramentas assim que facilitam aí, especialmente na rapidez, né, no ganho de produtividade do servidor ou do magistrado. Mas não basta ver tantos avanços se esses dados não estiverem em segurança. Alçones Balestrin destaca que a segurança de dados tem sido uma das maiores preocupações do TJRS. O tribunal vem reforçando suas práticas de segurança institucional, desde políticas de senhas, né? Nós tivemos uma série temos organizações, empresas que nos ajudam a manter a segurança 24 horas por dia do Tribunal de Justiça, práticas também dentro de um sistema de troca de senhas regularmente, segundo fator para acesso a dados. Então, tem aí uma série de práticas, né? Também foi criado o Comitê de Segurança Cibernética, nomeamos há poucas semanas o CISO, que é o chefe da Segurança Cibernética do Tribunal. Enfim, uma série de elementos aí para a gente reforçar cada vez mais a segurança do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, o diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJRS, Antônio Braz da Silva Neto, ressalta que há um cuidado especial em relação aos dados. As medidas que o tribunal tem tomado para melhorar a segurança de dados, elas passam primeiro pelas contratações de segurança, que já hoje o tribunal possui alguns contratos dentro das práticas de mercado, que já são práticas aí, adotadas internacionalmente, mas eu destaco principalmente a questão da nova política de governança de dados, que é o assunto que está sendo tratado neste momento, o desenvolvimento de regras e políticas que aperfeiçoam
né, os procedimentos operacionais que já eram realizados, até mesmo em frente à Lei Geral de Proteção de Dados. Então é importante a segurança dos dados, o monitoramento, né, e as regras de sigilo que são fundamentais para o desenvolvimento correto, né, o andamento correto dos processos nos níveis de sigilo exigidos, né, pela legislação processual, mas também pela Lei Geral de Proteção de Dados. Para acelerar esses e outros avanços tecnológicos, o TJRS criou um espaço no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, um hub de inovação e tecnologia. A parceria foi firmada pela Comissão de Inovação do TJRS. Convidamos a todos a frequentarem, a circularem por aqui, a conhecerem as empresas e a contarem com a ajuda do time do Instituto Caldeira para ajudar o tribunal a cada vez mais ser cases e referências para o Brasil e para o mundo. Esse é o Lucas Costa, head de comunidade do Instituto Caldeira, no evento que marcou o início dos trabalhos, em 23 de novembro. O espaço TJ 360 graus será para ampliar o trabalho que já é feito pelo Lab9, o laboratório de inovação do TJRS. Lá o judiciário poderá trocar experiências e se conectar com as mais de 450 startups que integram o Instituto Caldeira. As empresas e instituições apresentam os gargalos, enquanto que as startups procuram trazer soluções. Isso gera oportunidades de negócio e inovação. Tudo que for para garantir mais segurança e agilidade é muito bem-vindo. Obrigado pela parceria e até o próximo programa, Tereza. Obrigada, Rafa. E você quer ouvir edições anteriores do Judicast? Utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e outros. Você também pode ouvir na Rádio Temis no endereço radiotemis.com.br, Temis com TH, ou baixe o aplicativo da rádio disponível para sistemas Android e iOS. A edição desse podcast foi feita por Mário Melo. Até o próximo Judicast. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.